Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido para você falar sobre economia, finanças e mercado financeiro aqui no YouTube. E vamos para a segunda parte do nosso vídeo a respeito das finanças do Palmeiras. Falamos no primeiro vídeo do que é receita e do que é ativo, e agora a gente vai falar do que é despesa e do que é passivo. Tá? E aí a gente faz aí uma conclusão, né? É o Palmeiras o time mais rico do Brasil? É o segundo? É o terceiro? Nem rico é pobre? É rico porque a Leila colocou muito dinheiro? É rico porque a Crefisa colocou muito dinheiro? É rico porque vende jogador? Vamos entender isso aí melhor. Então a gente lembra que receita, o time no geral vai muito bem, obrigado. Está faturando acima de bilhão nos últimos 3, 4 anos. A questão é muito dependente de venda de jogador. Isso é um ponto pacífico, tá? E nesse ano parece que não estava cumprindo com o orçamento, com as expectativas, especialmente de venda de jogador. E aí, receita de partida, premiação, é um momento cedo no ano, então não teve muito jogo, não teve fases agudas de competições, não teve premiação, teve só no Paulista, né? Então a receita ainda está dependendo de premiação de fases agudas e de venda de jogador. Vamos falar das despesas agora. Como vocês estão cansados de saber, vamos abrir a DRE aqui do Palmeiras, demonstração de resultado do exercício de 2025. Então, o Palmeiras teve despesas operacionais de 1,25 bilhão, que cresceu 34% em 2024, quando o total era 933 milhões. Despesa operacional, gente, o próprio nome já diz, são despesas com operação, o que faz a empresa, no caso, o clube, rodar. Então, o que faz o Palmeiras rodar? A gente vai ver isso agora. A maior despesa do clube, de longe, é a folha salarial, pessoa e encargos. Então, isso é muito comum em empresa, tá, gente? Realmente, a folha salarial é um peso, entra ali no que se chama de SG&A, em inglês, ou despesas com o pessoal, despesas administrativas, despesas com vendas, o que quer que seja, você vai ter ali. Despesa com venda normalmente é comissão, não tem necessariamente salário, tá? Nas despesas operacionais, nas administrativas, nas gerais, com certeza isso vai ter. Então, salários e encargos aqui no Palmeiras é o grupo de despesa, o grupo de contas mais pesado, mais importante. E aí vai ter jogador, funcionário, faxineiro, roupeiro, pessoal da alta cúpula que pode ganhar salário, a gente vai ver isso agora se tem ou não, quem ganha salário ali, treinador, comissão técnica, médicos e por aí vai. O Palmeiras, por ser uma sociedade esportiva e tudo mais, é classificado como uma entidade civil sem fins lucrativos. Então, diretoria, conselheiros não podem receber salário. Agora, quem é contratado, diretor executivo, diretor financeiro, diretor de futebol, esses caras são remunerados, tá? Vamos ver aqui quanto esse pessoal todo ganha. Como remunerado, então, a gente vai ter o Cristiano Kohler, que é diretor executivo da gestão, Rogério Ortega, que é gerente de gestão, o Daniel Rodrigo de Souza Santos, gerente de controladoria, Bruno Gonçalves Marques Silveira, gerente financeiro, e Joelma dos Santos, contadora. Esses são os principais ali, contratados de cargo mais alto, tá? A gente, infelizmente, não tem o descritivo de quanto cada um ganha, pode até ser meio antiético, o clube mostrar, na verdade né? E também a gente divulgar aqui não seria legal, mas é para ser sincero com você, torcedor do Palmeiras, para abrir esse tipo de informação. Mas a gente vê que não é muita gente que é remunerada, e esse pessoal todo que está na mídia, conselheiro, presidente, vice-presidente, não ganha salário, o que eu acho justo, né? A segunda grande conta, então, é a amortização. 228 milhões de reais. É bastante grana. Vocês lembram no primeiro vídeo que a gente falou do grande aumento de gasto para compra de jogador no Palmeiras? Comprou ali R$1 bilhão, gastou R$1 bilhão de jogador. Então, a contrapartida disso é a amortização. E é uma amortização muito alta, então, porque as compras do ano passado foram muito altas. Vocês lembram também que a gente falou que o jogador era um ativo intangível, que a gente até achou curioso, tá? Explicou o que é intangível para vocês. Então, como ele é um ativo intangível, a contrapartida de um lançamento no balanço para esse tipo de investimento seria a amortização. Para o jogador de futebol, usa-se o tempo de contrato como tempo de amortização. Então, se ele foi contratado por 10 e ele tem 5 anos de contrato, você amortiza 2 a cada ano, dando 10, né? Então, o Palmeiras gastou ali R$1 bilhão
e está amortizando 228 milhões no ano de 2025. É como se você tivesse depreciando um ativo intangível. A amortização é a mesma coisa que você depreciar um ativo que é intangível. Então, se você deprecia um carro, deprecia um prédio, quando é um jogador de futebol, um software, você amortiza. Tá? Mas a lógica é a mesma. Depois, em terceiro lugar, com 191 milhões de reais, a gente tem os gastos administrativos, bem mais baixos demais, né? E aí vai entrar manutenção do estádio, manutenção da parte societária, aluguel de terreno, aluguel de estádio, luz, água, IPTU, condomínio, no caso de um time aqui mais precisamente, contabilidade, advogado, com certeza não falta advogado no Palmeiras, a equipe de manutenção para deixar tudo em ordem, campo em ordem, estádio em ordem, equipe de limpeza, a parte societária, funcionários da parte societária, ali o clube, né? Então, tudo isso vai entrar nas despesas administrativas. Então, basicamente, tudo que não é ligado ao futebol vai entrar aqui nas despesas administrativas, e essa é a única linha, único grupo de despesas do Palmeiras que diminuiu. Caiu 6% de 24 para 25. Eles não explicam muito bem o porquê dessa queda, tá? Agora, quer ver uma coisa curiosa? Gasto com viagem. O Palmeiras teve um Mundial de Clube ano passado, né? Então, com viagem, passagem, hotel, comida, estadia lá, essa conta aumentou muito. Vamos dar uma olhada. Houve um aumento expressivo de 21 milhões de reais em 2024 para 40,4 milhões em 2025. Muito a ver com o que a gente falou, né? O calendário intenso e a participação na Copa do Mundo. A gente teve também serviço de terceiro, gastos com consultorias e prestadores externos subiram de 29,8 milhões para 38,9 milhões. A gente tem conservação geral de materiais, gasto com manutenção da sede, academia, subiu de 12,5 para 21,2 milhões. E algumas contingências líquidas, provisões para processos judiciais em curso impactaram o resultado. Era 8 milhões no ano anterior e agora virou em 2025 29,3. É aquela história, né? Prestadores de serviço, como a gente falou, o clube sempre vai precisar, especialmente de advogados, problemas com negociação de atleta, coisas do tipo, crédito, imposto, né? Quando falo créditos aqui, pense nisso, né? Créditos de imposto, parcelamento de dívida e ali também a viagem para os Estados Unidos, né? Parece um pouco salgado esse aumento e falar que foi tudo graças ao Mundial, mas tudo bem. Em quarto lugar, a gente vai ter o direito de imagem. Muita gente confunde, né? O jogador recebe salário, mas ele recebe direito de imagem também. Então, muitas vezes, os valores que a gente vê na TV ou vê em negociação pode contemplar ou não contemplar o direito de imagem, mas é um direito do jogador, isso tem que ser pago. E por que isso, gente? Bom, você está no Brasil, né? Então você imaginou, imposto, a carga tributária para direito de imagem é diferente de salário. O salário vai ser CLT, você vai ter que recolher INSS, FGTS. Se você vai receber direito de imagem, é na área civil e não na área trabalhista. Então você não vai precisar pagar tanto imposto, aí você consegue receber uma quantia por lá. Então, por exemplo, não paga INSS e FGTS. Então é um ganho ali tributário que você vai ter ao receber o direito de imagem na pessoa física. Por isso que é muito comum e por isso que a gente tem essa conta separada aqui nas despesas do Palmeiras também. Se a gente juntar os dois números mais ou menos, a gente vai ter uma folha aí de 640 milhões de reais. E é um número que assusta, mas se você pensar na percentual, quanto esses 640 milhões representam do 1,8, 1,78, né, bilhão que o Palmeiras arrecadou, dá 39, 40%. Então, é uma folha saudável, tá? Nas empresas, aí, empresas de capital aberto, a gente trabalha com 50% até 60%. O Palmeiras está em 39 e 40, então o número é grande, mas está saudável essa questão do tamanho da folha salarial do Palmeiras, tá legal? Depois a gente tem baixas com vendas e saídas de jogadores, 106 milhões de reais, que é basicamente o seguinte: o jogador saiu, foi vendido, saiu. Lembra que ele estava no intangível? Era um ativo intangível, você tem que tirar ele do intangível, né? Então você vai perder o valor ali no seu ativo, mas 106 milhões de reais é este valor. E é só isso, jogadores que saíram do clube e foram vendidos, romperam o contrato, qualquer coisa que o valha. Quais foram esses jogadores então? O Vitor Reis, Estevão, Richard Rios, Thales, o Atuesta, o Rony, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino, Mike, Marcos Rocha, Gustavo Garcia, Vanderlan, Lucas Esteves, Rafael Elias e alguns da base. Em sexto lugar, a gente vai ter despesas com os jogos. Bom, deslocamento, logística, hospedagem, comida, passagem, pedágio,
todo esse tipo de coisa, tá? E aumentou de 2024 para 2025. E esse valor, então, passou de 30,2 milhões para 53,4 milhões em 2025, aumento de 80%. E como a gente já viu, né, é muito esse deslocamento, é o Mundial de Clubes que fez com que o time gastasse tanto assim em despesa com jogos. E a gente tem a depreciação com 27 milhões de reais, como a última despesa operacional, depreciação e baixas, né, gastos com Avante, e normal, né, gasto para fazer rodar o site, rodar o sistema, e a depreciação com bens, aparelhos, propriedades ali, então é um valor baixo, né. Acho que controlado isso também. Também a gente vai ter as despesas financeiras que estão abaixo das despesas operacionais, é outro grupo de contas, estão mais abaixo ali na DRE. Depois do EBITDA você paga a depreciação e amortização, aí você chega nas despesas financeiras. E elas vêm aumentando. Vamos dar uma olhada, vamos entender melhor isso aqui. Em 2024, o Palmeiras pagou 170,4 milhões, e em 2025, 244,3 milhões. E por quê? Bom, a gente tem variação cambial passiva, operação de câmbio, juro passivo, outras despesas financeiras, IR sobre aplicações e despesas bancárias. Por que o Palmeiras tem variação cambial passiva, né? Bem, como eu falei aqui, eles deixam claro nas notas explicativas que não trabalham com nenhum instrumento de derivativo, nenhum instrumento de hedge, mas eles estão expostos ao dólar porque premiação, por exemplo, premiação do Campeonato Mundial ali da FIFA, é em dólar, então tem custo para trazer esse dinheiro para dentro do Brasil, tá? Então os custos são esses, são do dinheiro que eles pagam, recebem quando compra, vende jogador e de premiação, por exemplo, do Campeonato Mundial, tá? Então isso vem em dólar e tem que transformar isso em real, e isso custa. Então essa despesa vem de dinheiro que o Palmeiras ganhou, de premiação e de venda ou compra de jogador. Quanto o Palmeiras paga de juro, né? Todo mundo quer saber, o Palmeiras está pagando juro? Paga sim. Em 24 pagou 24 milhões e em 25 pagou 37,4 milhões. Então essa despesa com juros, né, com pagamento de empréstimo também aumentou. Mas se a gente comparar com o Corinthians, por exemplo, que tinha uma despesa enorme com juro, o Palmeiras tem uma despesa muito baixa com juros. Está super bem equalizado esse pagamento de juro, pagamento de dívida para o Palmeiras. Mas por que esse valor está aumentando? Bom, o Palmeiras, na verdade, não está contraindo uma dívida, pelo menos nesse caso. Ele está pagando antecipadamente dívidas que ele tinha. Então, ele pagou dívidas com o Banco Tricuri, Banco BTG. Então, ele está quitando a dívida, por isso que esse valor aumentou um pouquinho. E agora vamos falar da dívida como um todo, ali no balanço, né? Vamos ver a dívida que o Palmeiras tem, a dívida como um todo, se essa dívida está aumentando, com quem que é essa dívida. Vamos entrar mais nesse detalhe. Então, em dezembro de 24, a dívida do Palmeiras era de 1,4 bilhão. E em dezembro de 2025 aumentou para 1,5 bilhão. E agora, em março de 2026, já está 1,7 bilhão. Só sobe. Em 15 meses, a dívida do clube cresceu 220 milhões de reais. Como toda empresa, a gente vai ter dívida de longo, dívida de curto prazo. O que é curto prazo? É até um ano. Tá? Longo prazo é após um ano. É sempre melhor você ter dívida de longo do que de curto. Em dezembro de 2024 estava mais ou menos meio a meio, estava equilibrado. Já para em 25, essa dívida longa ficou maior. Então o que acontece? O Palmeiras está trocando dívida curta por dívida longa. O que isso significa? Você me deve dinheiro, tá? E aí você precisa me pagar em até 6 meses. Aí você fala, Bruno, porra, em 6 meses não vai dar, cara. Você consegue me dar mais prazo? Posso pagar daqui um ano? Aí eu falo, beleza, mas agora a taxa mudou. Você ia me pagar 10%, agora você vai pagar 12%. Então, é claro que eu te cobrei mais taxa, e por isso que o valor aumenta, mas eu troquei esse perfil da dívida, então não é mais de curto prazo, eu tenho mais fôlego, mais tempo para pagar. Quer dizer, você, no caso, tem mais tempo para me pagar. O que engloba essa dívida toda? Bom, o que a gente viu, dívida operacional, tá lá. A gente tem dívida histórica também, né, de dívidas que o Palmeiras vem enrolando, pode ser empréstimo, pode ser refis, pode ser um monte de coisa, que no caso aqui a gente tem parcelamentos fiscais da Time Mania, do Refis e PPI de gestões passadas, né? Provisões para contingências judiciais, que teve um aumento relevante, né? Devido ao parcelamento de ISS
em 2024. Então, desse valor todo, a gente tem o que é dívida operacional, dívida corrente, digamos assim, como a gente viu, né? Tudo que a gente viu no começo do vídeo aqui, e também vai ter a parte histórica, então coisas herdadas, então parcelamento de dívida, dívida que foi rolada, dívida que foi alongada, como a gente acabou de falar, parcelamento, PPI, refis, time mania, tem um monte de coisa aí que engloba essa dívida. No material, o Palmeiras fala que em dezembro de 2025, a dívida histórica desse valor todo que falei para vocês, 1 bilhão 585 milhões, só 146 milhões era dívida histórica. Então quer dizer que o Palmeiras vem higienizando isso, mas quer dizer também que está aumentando a dívida ele mesmo, atual, né? E não é uma coisa, a gente não pode falar, sei lá, o Mustafa deixou uma dívida até hoje. Não parece ser verdade. A dívida histórica é pequena. É o Palmeiras que vai criando dívida, como a gente vai falando aqui, né? Câmbio, compra de jogador, venda de jogador, contratos ali e tal. Então a gente vai, salários, né? Então o Palmeiras vai criando sua dívida e a gente viu que sem vender jogador, muitas vezes a receita não fecha. Então a dívida histórica não é tanto, eu achei que era mais, tá? Me parece então que a gestão acaba gastando um pouco mais do que a gente imagina. Mas é isso, dívida histórica é 146 milhões de reais, os outros 1 bi 300 e pouco, parece que é o que a gente está vendo ali, é o que faz para fazer o Palmeiras girar mesmo. Agora vamos brincar um pouco, vamos fingir que o Palmeiras é uma empresa e vamos usar alguns daqueles indicadores que você já me viu usar aqui várias vezes com empresa da Bolsa no Palmeiras. Vamos colocar aqui na tela e vamos ver o cálculo desses indicadores com vocês e vamos ver a nossa conclusão. Palmeiras está bem, Palmeiras está mal, Palmeiras é o time mais bem gerido do Brasil, é o time mais rico. Vamos olhar isso agora aqui. A margem líquida é o lucro líquido sobre a receita líquida e a gente vai ver quanto sobra de lucro, perdão, em cima da receita do clube. A margem líquida seria 18%. Olha, é uma margem líquida super legal. A gente falou de Raia Drogasil com vocês, por exemplo, que é uma super empresa, fatura 15 bi por trimestre, tá? 13, 14 bi por trimestre, e sobra 300 milhões de lucro no final para a Raia Drogasil. Então, parece que o business do Palmeiras é maravilhoso, porque está sobrando 18% de margem líquida. O ROI é retorno sobre o patrimônio líquido, né? Então, é o dinheiro do sócio. Quanto o sócio colocou de dinheiro e quanto está rendendo esse dinheiro do sócio. Em 2025, foi de 51,3%. É bizarro, tá? Itaú, BTG, que tem o melhor ROI do Brasil, eu acho, está na casa dos 25, 26, que já é também estrondoroso. Claro, gente, Palmeiras não é uma empresa aberta, tá? Mas é um ROI incrível, um ROI animal. Sei lá, uma empresa industrial aqui no Brasil pode ter uma margem líquida de 10% e o ROI abaixo dos 20% tranquilo, entendeu? Só que o ROI de 2024 é na casa dos 70%. Poxa, então o clube tá mal? Não, não é que o clube tá mal. É que é uma divisão, né? Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, o patrimônio cresceu muito mais que o lucro. Vamos ver os indicadores de endividamento aqui do Palmeiras. Dívida líquida e EBITDA do Palmeiras, gente, é 1,49 vezes. Ou seja, quantas vezes eu preciso de um EBITDA para quitar minha dívida líquida, tá? Um EBITDA e meio. É bem pouco, tá? Para empresas de capital aberto, essa é uma dívida boa, considerada uma empresa saudável, tá? Então, a dívida aqui do Palmeiras parece muito bem em relação com o potencial de geração de caixa. Por fim, a gente vai ver os indicadores de liquidez, que aí deixa a gente um pouquinho mais preocupado. Então, a gente vai ter liquidez total, liquidez circulante, liquidez seca. Vamos entrar aqui na questão da liquidez do Palmeiras, tá? Então, a liquidez corrente do Palmeiras caiu. É de 0,53 reais para cada R$ 1 disponível. Ou seja, as dívidas de curto prazo do Palmeiras, o Palmeiras só tem 53 centavos em caixa para precisar pagar R$ 1 no curto prazo. Tá? Então, no curto prazo, se acontecesse alguma coisa e o Palmeiras fosse executado, que não vai acontecer, isso não existe, nessa seara aqui não existe, o Palmeiras não teria dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo já. Tá? Lembra que a gente está falando dele estar alongando a dívida, que é super saudável, mas ainda assim o Palmeiras não teria essa liquidez corrente, tá? Para vocês terem uma ideia, em 2024, esses centavos, em vez de 53, eram 80. Então, o Palmeiras tinha mais dinheiro em caixa, mais condição de pagar essa dívida. O ideal é que seja o contrário, tá? Esse número seja acima de 1. 2, 2,5, tá? Uma liquidez corrente legal. Abaixo de 1 significa isso que a gente acabou de falar para vocês. Ele não tem como pagar as dívidas de curto prazo com o que ele tem,
de ativo no curto prazo. Então, o que ele tem em caixa, o que ele tem em investimentos que ele pode transformar em liquidez, ele não consegue pagar essa dívida. E claro, a gente está no Brasil, vocês sabem melhor do que eu como o futebol funciona, apesar de que eu adoro futebol. Todo clube está meio apertado, está meio sem grana, né? E até empresas mesmo, ninguém fica com caixa muito tempo parado, um caixa grande parado. Mas ali, esse dinheiro é muito baixo, tá? É baixo até para o setor. Isso deixa o Palmeiras com o caixa apertado. Deve ser provavelmente por isso, então, que ele está precisando vender jogador todo ano. Lembra? Dívida de curto prazo até 1 ano, liquidez corrente até 1 ano, e a gente fala que dentro do ano, todo ano, o Palmeiras tem que vender jogador, senão ele não paga as contas. E aquela receita de 1 bi é só com venda de jogador, senão não vai passar de 1 bi. Parece então que a situação de curto prazo do Palmeiras pode ser um pouquinho mais preocupante. Primeiro, antes de dar a conclusão aqui, eu quero saber o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando do Palmeiras, tá? Vamos juntar as duas peças aqui, os dois vídeos num só. O que vocês acham? Palmeiras tá bom? Palmeiras tá mal? Você é palmeirense, você tá feliz? Você não é palmeirense, você tá aliviado? Você queria que seu time tivesse igual ao Palmeiras? Faz aqui o vídeo conosco, eu sempre falo isso pra vocês. Deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, quero saber se fazer esses vídeos de futebol é legal, tá ajudando vocês, ou se na verdade deixa vocês mais tensos e é desinteressante. Fala aqui pra gente, tá? E eu quero saber a análise de vocês, eu quero saber o que vocês acharam. Mas vamos aqui então para o que eu acho. Eu acho que o Palmeiras está bem administrado, mas o que a gente vê na mídia é um pouco mais de falácia do que é na vida real. Muito porque não é todo mundo que entende a parte financeira, muito porque não é todo mundo que entende o business, tá? Muito porque tem ali para mim uma boa vontade com essa administração, com essa gestão que já está há alguns anos. Então, claro que o Palmeiras está tranquilo, está bem administrado, mas não é esse mar aí de rosas, não é esse mar tranquilo, calmo, nadando em dinheiro e podendo competir com o Flamengo de igual para igual. Não é isso. O Palmeiras tem um ativo muito grande, tem um patrimônio grande, tem um intangível grande, mas é ativo imobilizado, não é dinheiro em caixa, é valor de jogador. E primeiro, o jogador ele precisa usar, ele não pode ficar vendendo jogador à torta direita, você não tem jogador para jogar. O time vive de ganhar título, né? Então não pode ficar vendendo qualquer um aí. Vende o Vitor Roque, que deve ser caro, o Flaco Lopes, que está valorizado, não pode fazer isso. Palmeiras vive sim do próximo pagamento. Ele está sempre esperando o próximo pagamento, que é o que? É venda de jogador, gente. Então, meio que a gente chegou numa conclusão parecida com a do Corinthians. A situação não é aquela, o clube não está com dívida bilionária, não está nem perto de quebrar, mas para se manter nessa competição, nessa gastança, ele precisa revelar e vender jogador, sim, todo ano. Senão o patamar pode cair, a competitividade, pode cair também. Mas não está mal, não vai quebrar, não está nem perto de quebrar. É só que realmente uma realidade do clube brasileiro está aparecendo, né? Não dá para a gente comparar o Palmeiras com o Corinthians em termos de gestão, finanças nos últimos anos, mas parece que mesmo assim, sem vender jogador não dá. Vamos só comparar, né, de César para César o que é de César. O Palmeiras precisa vender jogador para ganhar a Libertadores e ganhar Brasileirão, tá? O Corinthians não está disputando esse tipo de título, pelo menos não tanto quanto o Palmeiras. Então é um pouco diferente, tá? Então parece que a gente está entendendo algumas coisas. Bom, ele depende de vender jogador, então ele vai continuar vendendo jogador. Então depende muito da saúde financeira do Palmeiras, de revelar bom jogador e de ter talvez um câmbio favorável e de ter uma Europa com apetite para comprar jogador do Palmeiras. 2, a amortização vai ser um custo que vai seguir presente e seguir talvez aumentando, porque 3, as despesas também vão continuar aumentando, porque ele vai precisar contratar jogador. Então aí a despesa vai aumentar, o juro vai aumentar, e aí também a amortização vai aumentar. Então vamos ver como vai ser essa situação do Palmeiras daqui para frente. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiz com muito carinho para vocês. Curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal. Fala de qual próximo time vocês querem que fale. E não se esquece que agora a gente está com a nossa casa de análise de ações e fundos imobiliários. O link está aqui embaixo. Vão lá conferir, deixa o feedback com a gente. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.